Existe uma forma de caminhar com Deus e ainda assim estar distante dele. Não distante por rebeldia, não por pecado escancarado, mas por algo muito mais sutil e perigoso. Um distanciamento que nasce quando a fé deixa de ser encontro e passa a ser apenas hábito. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso dessa forma, mas é possível falar de Deus todos os dias e mesmo assim não ouvir mais a sua voz. É possível conhecer versículos, defender doutrinas, manter uma rotina espiritual impecável e por dentro estar desconectado da verdade viva que transforma. Esse vídeo não é um ataque à fé. Pelo contrário, é um convite para olhar para dentro com honestidade, sem máscaras, sem discursos prontos, sem a necessidade de provar nada para ninguém. Porque o maior risco espiritual não é errar tentando acertar. O maior risco é acreditar que já chegou, quando na verdade apenas se acostumou com o caminho. Há pessoas que se afastam de Deus porque se cansaram de esperar. Mas há outras que se afastam porque pararam de esperar de verdade. Continuam indo, continuam falando, continuam fazendo, mas já não permitem mais que Deus as confronte, as desinstale, as transforme. E é exatamente nesse ponto que a história que vamos revelar hoje começa a se tornar perigosa. Não como um relato antigo, mas como um espelho atual. Talvez você se identifique mais do que imagina. Talvez, em algum nível, algo aqui toque em áreas que você evita questionar. E está tudo bem. A verdade nunca vem para destruir, ela vem para libertar. Mas antes de libertar, ela confronta. Antes de curar, ela revela. E é por isso que esse vídeo precisa ser assistido até o fim. Porque aquilo que parece apenas um ensino bíblico pode ser, na verdade, um chamado pessoal. Os fariseus são frequentemente lembrados como vilões da história bíblica, mas essa leitura superficial nos impede de enxergar o ponto mais profundo. Eles não eram descrentes, não eram pessoas afastadas de Deus. Pelo contrário, eram homens extremamente comprometidos com a religião, com a lei, com a tradição e com a aparência de fidelidade. O problema nunca foi a fé em si, mas o uso que fizeram dela. A religião, quando perde o coração, se transforma em um escudo contra o desconforto, contra o confronto, contra qualquer verdade que ameace a identidade construída ao longo do tempo. Para os fariseus, a fé deixou de ser um caminho de aproximação com Deus e passou a ser uma ferramenta de proteção do próprio ego espiritual. Eles não usavam a lei para se tornarem mais sensíveis à voz de Deus, mas para manter controle, status e segurança interna. Existe algo profundamente humano nisso. Quando a espiritualidade começa a nos custar demais, quando ela exige mudança real, rendição, abandono de certezas, o coração encontra maneiras sutis de se defender. A prática continua, o discurso continua, mas a entrega diminui. A fé passa a ser mais sobre manter uma posição do que sobre permitir transformação. Jesus percebeu isso com clareza. Por isso, ele não confrontava os fariseus por falta de conhecimento, mas por falta de abertura. Eles examinavam as Escrituras com precisão, mas não permitiam que a verdade examinasse o coração. Buscavam vida nos textos, mas rejeitavam a vida quando ela se manifestava diante deles. Não porque não a reconheceram, mas porque reconhecê-la custaria tudo aquilo que haviam construído. E aqui surge a pergunta silenciosa que começa a nos acompanhar. Em que momento a fé deixa de ser encontro e passa a ser defesa? Em que ponto a religião deixa de nos aproximar de Deus e passa a nos proteger de ouvir o que Ele realmente quer dizer? O erro dos fariseus não foi moral, foi identitário. Não começou no comportamento, começou no apego. Eles não rejeitaram a verdade porque ela estivesse errada, mas porque ela ameaçava quem eles acreditavam ser. A verdade, quando chega de verdade,
nunca é neutra. Ela exige deslocamento, exige perda, exige abrir mão de narrativas que nos mantêm confortáveis. E é exatamente aí que o conflito nasce. Para os fariseus, a identidade estava totalmente entrelaçada com o papel que exerciam. Eles não apenas ensinavam a lei, eles eram reconhecidos por isso. Não apenas praticavam rituais, eles eram vistos como exemplos vivos de santidade. Quando Jesus aparece, ele não ataca diretamente os costumes, ele expõe as motivações. E isso é muito mais ameaçador, porque costumes podem ser ajustados, mas motivações reveladas exigem arrependimento. Existe um momento delicado na vida espiritual em que a pessoa já caminhou tanto que começa a confundir maturidade com rigidez. Confunde fidelidade com resistência. Confunde convicção com fechamento. A verdade, nesse estágio, deixa de ser buscada e passa a ser defendida. E quando isso acontece, qualquer nova revelação parece um ataque pessoal. Os fariseus não tinham medo de errar. Tinham medo de perder o lugar que ocupavam. Tinham medo de admitir que ainda havia algo que não viam. Tinham medo de reconhecer que Deus podia estar fazendo algo fora do controle deles. E por isso a verdade se tornou cara demais. Não porque exigia santidade, mas porque exigia humildade. Esse é o erro que quase ninguém percebe, porque ele não faz barulho. Ele se instala em silêncio, disfarçado de zelo, de compromisso, de firmeza espiritual. Mas por dentro, algo endurece. A pergunta começa a mudar. Em vez de "Senhor, o que queres me mostrar?", ela se transforma em "Senhor, confirma o que eu já penso". E quando a fé chega a esse ponto, a verdade já não encontra espaço para entrar. Jesus nunca foi uma ameaça para quem sabia que precisava de ajuda. Pecadores, rejeitados, pessoas quebradas se sentiam estranhamente à vontade perto dele. Não porque Jesus relativizava o pecado, mas porque ele não ameaçava a identidade dessas pessoas. Elas já sabiam que precisavam mudar, já estavam abertas, já tinham espaço interno para serem transformadas. Com os fariseus era diferente. Jesus não os incomodava por fazer milagres, mas por atravessar o sistema que eles haviam construído para se sentirem seguros. Ele curava fora do protocolo, ensinava sem pedir permissão, falava com autoridade sem depender de cargos. Cada palavra de Jesus desmontava a previsibilidade religiosa que sustentava o poder deles. E nada assusta mais do que perder o controle. Jesus não discutia apenas práticas, ele revelava intenções. Não confrontava apenas erros visíveis, mas aquilo que estava escondido atrás da aparência correta. Enquanto os fariseus falavam de pureza, ele falava de coração. Enquanto eles protegiam regras, ele expunha motivações. Enquanto defendiam tradições, ele chamava pessoas para um relacionamento vivo com Deus. Por isso, a presença de Jesus gerava alívio em uns e irritação em outros. Para quem estava quebrado, ele representava esperança. Para quem estava acomodado, ele representava risco. Porque Jesus não cabe em estruturas que existem apenas para manter status espiritual. Ele não se adapta a uma fé que funciona sem dependência, sem escuta, sem rendição. E aqui surge um ponto decisivo para quem ouve essa mensagem. A forma como você reage ao confronto revela mais do que o confronto em si. Quando a palavra de Jesus corrige, ela te aproxima ou te fecha. Ela te quebra ou te endurece. Porque o mesmo Cristo que cura, também desmonta. E a pergunta que começa a ecoar é simples, mas profunda. Jesus tem sido descanso para você ou ameaça para aquilo que você não quer abrir mão? A alienação espiritual não acontece de uma vez. Ela não chega como um rompimento. Chega como um ajuste mal percebido.
A pessoa continua orando, continua ouvindo mensagens, continua falando de Deus, mas algo sutil muda por dentro. A escuta vai diminuindo, a sensibilidade vai ficando mais fraca. A fé começa a funcionar no automático. É nesse ponto que o coração para de se ouvir. O mecanismo é silencioso. A prática permanece, o discurso permanece, mas a consciência já não acompanha. A pessoa repete palavras que um dia fizeram sentido, mas que agora apenas preenchem o espaço do silêncio. Ela já não se pergunta mais se aquilo que faz ainda a transforma. Apenas faz, porque sempre fez, porque funciona, porque é seguro. Quando a fé vira hábito, o coração entra em modo automático. E tudo que é automático não exige presença, não exige atenção, não exige entrega. A oração vira agenda, a leitura vira obrigação, a espiritualidade vira identidade social. E sem perceber, a pessoa começa a se proteger da verdade usando exatamente aquilo que deveria libertá-la. Os fariseus chegaram a esse ponto. Eles não deixaram de amar a lei, mas deixaram de permitir que a lei os examinasse. Eles não abandonaram Deus, mas deixaram de escutá-lo. A verdade já não os atravessava, apenas passava por eles. E quando isso acontece, algo perigoso se estabelece. A pessoa passa a acreditar que está viva espiritualmente, quando na verdade está apenas ativa. Esse é o estágio mais delicado da jornada, porque não há crise visível, não há dor aparente, não há queda externa, mas há um distanciamento interno. E quanto mais tempo isso dura, mais difícil fica reconhecer. A pergunta que fica no ar não é se você continua crendo, mas se você ainda está escutando. Existe um sinal que quase sempre denuncia a alienação espiritual, e ele não aparece no comportamento externo, mas na reação interna. É quando o confronto deixa de ser recebido como cuidado e passa a ser sentido como ofensa. Quando qualquer questionamento incomoda mais do que esclarece. Quando toda correção é interpretada como ataque pessoal. Nesse estágio, a verdade já não é avaliada pelo que revela, mas pelo desconforto que causa. Os fariseus reagiam assim, não porque Jesus mentia, mas porque ele tocava em áreas que eles não queriam revisitar. A palavra não os feria por ser dura, mas por ser precisa. Ela atravessava defesas, desmontava justificativas e expunha contradições internas. E diante disso, a reação não foi arrependimento, foi resistência. Quando o coração se fecha, ele começa a confundir zelo com agressividade espiritual. A pessoa acredita que está defendendo a fé, quando na verdade está defendendo o próprio orgulho. Perguntas se tornam afrontas, advertências se tornam perseguições, verdades simples passam a ser vistas como ameaças. E quanto mais isso se repete, mais difícil se torna distinguir a voz de Deus do próprio incômodo. Jesus descreveu esse estado com clareza quando falou de cegueira espiritual. Não a cegueira de quem nunca viu, mas a de quem acredita que enxerga perfeitamente. Esse é o perigo maior, porque quem sabe que não vê ainda pode pedir luz. Mas quem acha que já enxerga fecha todas as janelas. Talvez esse seja um momento de pausa, não para se defender, mas para refletir. O que em você reage quando é confrontado? O que se fecha? O que se justifica rápido demais? Porque a forma como lidamos com a correção revela se a verdade ainda encontra espaço dentro de nós. O erro dos fariseus não ficou preso ao passado porque ele não depende de tempo, depende de postura interior. Ele se repete sempre que a fé é usada para sustentar certezas e não para buscar direção. Hoje, esse mesmo padrão aparece de forma mais sutil, sem nome, sem rótulo, sem necessidade de cargos ou templos. Ele se manifesta nas atitudes internas que moldam a forma como a pessoa se relaciona com Deus. Quando alguém passa a defender ideias sem antes escutar, algo já saiu do lugar.
Quando versículos são usados para vencer discussões e não para transformar o coração, a fé começa a perder sua função original. Quando a linguagem espiritual se torna mais importante do que a vida interior, a aparência começa a ocupar o lugar da verdade. Nada disso parece grave à primeira vista. Tudo soa correto, tudo parece bíblico. Mas o coração já não está sendo conduzido, apenas confirmado. O mais perigoso desse estágio é que ele não gera crise, ele gera convicção. A pessoa se sente segura, firme, certa, mas não percebe que já não pergunta mais, já não espera mais, já não escuta mais. Deus passa a ser citado com frequência, mas raramente consultado. A fé continua ativa, mas a dependência diminui. Esse é o alerta para hoje. Não sobre instituições, não sobre sistemas visíveis, mas sobre movimentos internos. Porque a alienação espiritual não começa quando alguém abandona a fé, mas quando acredita que já compreendeu tudo. E sempre que a fé deixa de ser caminho e passa a ser ponto de chegada, ela perde a capacidade de conduzir. Talvez essa mensagem não esteja falando de alguém distante, mas tocando em pequenas posturas que se repetem sem serem percebidas. E reconhecer isso não é sinal de fraqueza, é sinal de vida. Porque só quem ainda escuta consegue perceber quando algo precisa ser ajustado. O caminho de volta nunca foi o ritual, nunca foi o desempenho, nunca foi provar nada para Deus. Jesus jamais chamou os fariseus para serem mais religiosos. Ele os chamou para serem verdadeiros, para voltarem ao lugar onde o coração ainda escuta, ainda sente, ainda se deixa tocar. O convite sempre foi o mesmo. Arrependam-se, não no sentido de culpa, mas de realinhamento. Mudem a mente, voltem o olhar para dentro. Jesus oferecia algo que desmontava toda a performance espiritual. Ele oferecia relacionamento. Um relacionamento que não se sustenta por aparência, mas por presença. Onde a verdade não humilha, mas liberta. Onde a correção não destrói, mas cura. Onde a fé deixa de ser um sistema e volta a ser um encontro vivo entre Deus e o coração humano. O caminho de volta começa quando a pessoa para de se proteger da verdade e passa a se render a ela. Quando a oração deixa de ser repetição e volta a ser conversa. Quando a leitura deixa de ser obrigação e volta a ser escuta. Quando a fé deixa de ser sobre estar certo e passa a ser sobre estar disponível. Jesus nunca exigiu perfeição, mas honestidade. Nunca pediu discursos corretos, mas um coração quebrantado. Ele não rejeita quem erra, rejeita quem finge não precisar mudar. E sempre que alguém se dispõe a sair do automático e se colocar diante de Deus com verdade, algo começa a se mover por dentro. Talvez o caminho de volta não seja longo. Talvez seja apenas um passo de rendição, um momento de silêncio, uma oração simples. Senhor, me mostra o que eu deixei de enxergar. Porque quando a verdade encontra espaço, a transformação deixa de ser ameaça e volta a ser promessa. A pergunta que fica não é se você é religioso, não é se você conhece a Bíblia, não é se você tem uma rotina espiritual organizada. A pergunta é mais profunda, mais silenciosa e mais decisiva. Você ainda permite que a verdade te confronte, porque enquanto houver espaço para confronto, ainda há espaço para a vida. Os fariseus não se perderam por falta de luz, mas por excesso de certeza. A verdade esteve diante deles, falou com eles, caminhou ao lado deles. Mas eles escolheram preservar a segurança em vez da transformação. E essa escolha continua sendo oferecida todos os dias, de forma discreta, dentro de cada coração, não como uma acusação, mas como um convite. Deus nunca força a entrada, Ele espera a abertura. Ele não invade estruturas fechadas, Ele responde a corações disponíveis. E sempre que alguém se dispõe a ouvir de verdade, algo começa a se alinhar. A fé deixa de ser peso.
A oração deixa de ser esforço. A caminhada deixa de ser defesa, tudo volta a fluir a partir da verdade. Talvez essa mensagem não tenha sido para te ensinar algo novo, mas para te lembrar de algo essencial, que Deus não busca religiosos perfeitos, mas corações sensíveis, que a verdade não vem para te afastar, mas para te trazer de volta, e que enxergar de novo começa no momento em que você admite que ainda pode aprender. Se essa reflexão tocou você em algum nível, permaneça. Não endureça. Não se apresse em responder. Apenas permita que Deus fale no silêncio que ficou, porque quem ainda se deixa confrontar pela verdade já deu o passo mais importante para viver nela. Talvez o maior engano espiritual não seja errar, mas acreditar que já não há mais nada a ajustar. Porque o coração, que para de se examinar, começa, sem perceber, a se fechar. E Deus não se afasta quando alguém erra. Ele se afasta quando não encontra mais espaço para falar. Não por rejeição, mas por respeito à liberdade interior. A história dos fariseus termina como um alerta silencioso, não como condenação. Eles ouviram a verdade, mas não permitiram que ela os atravessasse. Preferiram preservar estruturas, certezas e posições a se render ao movimento vivo de Deus. E essa escolha continua sendo feita todos os dias, nos detalhes, nas pequenas resistências, nas justificativas rápidas, nos silêncios evitados. A pergunta que ecoa não é se você está certo, mas se você está disponível. Não é se sua fé é forte, mas se ela ainda é viva. Porque fé viva escuta, fé viva se deixa tocar, fé viva aceita ser desconstruída para ser reconstruída por Deus. Talvez este não seja um momento de resposta, mas de rendição. Um instante em que você para de explicar, de defender, de organizar tudo na mente e simplesmente se coloca diante de Deus com verdade, sem discurso, sem armadura, apenas com um coração aberto. Se existe algo que os fariseus nos ensinaram sem perceber, é que enxergar não depende de visão, depende de humildade. E toda vez que alguém escolhe a verdade acima do conforto, algo novo começa. Não fora, mas dentro, porque a verdadeira transformação nunca acontece no palco. Ela começa no lugar onde só Deus e você sabem o que ainda precisa ser visto.